Olá, seja muito bem-vindo a mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é super atual, mas também é um tema muito sensível. A gente vai falar sobre a responsabilidade penal pelo uso de programas de inteligência artificial, a famosa IA, na prática médica. Para conversar conosco sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers a advogada Gabriela de Lia Pires. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer pelo convite, pelo espaço para tratar desse tema aqui, né? Realmente é um tema muito atual, é um tema muito dinâmico, né? E que tem reflexos em várias áreas. A medicina é uma delas que se destaca, né? E eu queria também aproveitar para parabenizar vocês pela iniciativa desse podcast. Acho muito legal a gente ter esse espaço para esclarecer essas dúvidas, né? Talvez antecipar alguns problemas que podem surgir para os médicos. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa, né? E obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos. E, doutora, a IA veio para ficar. Com certeza. Né? Não há como deixar de usá-la, né? Ela veio para ficar e ela veio para facilitar, mas tem um limite ali entre o que é praticável, digamos assim, o que deveria ser praticável e o que não deveria ser, né, utilizado na IA, enfim. Exatamente, é que, na verdade, como tudo, né, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta extremamente útil, né, uma ferramenta muito válida, que tem que ser incentivada, mas que, claro, né, ela tem que ter determinados limites, ela tem que ser usada, por exemplo, dentro da área da medicina, o direito tem essa mesma questão muito em pauta agora. A gente não pode pensar em delegar completamente a atividade médica para a inteligência artificial, né? A gente não pode, por exemplo, relegar a tarefa de julgar para a inteligência artificial. Agora, ela pode ser um recurso muito útil, né? Então, justamente a ideia aqui, né, é pensar um pouco quais são os limites da utilização dessa ferramenta. Doutora, eu comecei falando aqui que o episódio, né, o título do nosso episódio hoje é a questão da responsabilidade penal pelo uso de programas de inteligência artificial. O que caracteriza, para o público que não sabe, enfim, essa questão de responsabilidade penal na prática médica? Bom, a responsabilidade penal ela pode se caracterizar por vários tipos penais, né, que a gente vai falar no direito penal, vários crimes diferentes, né, desde que praticados dentro da medicina. Então, por exemplo, um médico funcionário público que cobra honorários de um paciente internado pelo SUS, por exemplo, pode vir a responder por corrupção. Um médico que deixa de atender um paciente na emergência, por exemplo, pode vir a responder por omissão de socorro, né? Então, existem alguns tipos penais que poderiam se enquadrar. Claro que a responsabilidade penal em essência, né, que é aquela que todo mundo pensa quando pensa em responsabilidade penal médica, é daquelas lesões, daqueles danos que são aos pacientes, né, decorrentes de algum tipo de erro, de algum tipo de negligência, falta de cuidado, né? Então, essencialmente, são práticas descuidadas no âmbito médico que gerem uma lesão, um óbito de um paciente. Aí a gente vai estar falando em crimes culposos. Esse, em geral, é o crime médico em essência. Doutora, para diferenciar, antes da gente aprofundar no nosso tema hoje, que é a questão da inteligência artificial, a diferença básica, assim, com exemplo, se falaste da responsabilidade penal, né, entre a responsabilidade penal e a questão da responsabilidade civil na prática médica? Bom, acho que em essência, né, para falar em termos práticos, em termos leigos, a grande diferença entre o direito penal e o direito civil é a pena, né? O direito penal vai ter uma consequência jurídica, né, uma pena que ela tem um caráter de sanção, né, de punição. Eu acredito que um caráter de retribuição. Diferente do direito civil. O direito civil, em geral, vai ter uma natureza compensatória, indenizatória, né? Também tem uma grande diferença que é isso a gente, às vezes, ouve bastante lá no escritório. Às vezes, o médico chega lá e diz, não, o paciente me processou criminalmente.
Na verdade, não, né? O paciente não processa criminalmente, o paciente processa no cível, vai pedir, por exemplo, danos materiais por algum tipo de cirurgia que teve que fazer, danos morais porque perdeu... Não é ele que entra com a ação penal. Não, assim, raras exceções, mas não. Quem entra com uma ação penal é o Ministério Público, representando, aí, em tese, a coletividade, justamente porque o direito penal, ele representa esse conjunto de condutas especialmente graves para a sociedade. Então, é nesse âmbito que a gente está tratando do direito penal. Então, existem essas diferenças e até um efeito muito forte do direito penal, que é o efeito propriamente simbólico. A ideia de responder a um processo penal, o peso de uma condenação penal é completamente diferente de um processo civil. Então, existem aí algumas diferenças práticas entre esses dois âmbitos. E, doutora, o uso da inteligência artificial na medicina, ele muda esse risco penal para o médico? Não, ele não muda, né? Não aumenta o risco, não propriamente diminui o risco. O que a inteligência artificial faz, né? Pelo menos como eu enxergo o reflexo da inteligência artificial no direito, na medicina. Ela vai criar situações que até então a gente não tinha que lidar. Porque, na verdade, a gente está inserindo nessas relações, né? Agora nas relações médicas, que a gente está falando especificamente, a gente está inserindo nessas relações um programa, né, um ente despersonalizado, que não é diretamente responsabilizável, mas que tem como tomar decisões, e tomar decisões importantes. E isso não é uma realidade que a gente estava acostumado a lidar. Então, na verdade, não é que se crie um risco, não é que se aumente um risco, é que se cria uma situação que a gente tem que entender como é que vai ser interpretada. Até porque a inteligência artificial traz, e é aí que eu acho que está o grande risco dela, principalmente para o direito penal e com essa relação com a medicina, ela traz expectativas sociais que elas são diferentes do que a gente tratava até então. A inteligência artificial, ela coloca em conflito o que seria uma autonomia médica, uma personalidade, né, uma pessoalização do ato médico, ele entra em conflito com essa ideia de um programa que vai analisar dados, vai trazer hipóteses mais objetivas, vai trabalhar com a ideia de melhorar resultados, né? Então, eu acho que entra em choque uma realidade que a gente trabalhava até então, né? E a gente insere um agente, entre aspas, né, novo, nesse contexto que a gente não sabia lidar. Então, a grande questão que tem aqui não é o nível do risco, né, se aumenta ou não, mas sim como é que a gente vai lidar com as decisões tomadas a partir desse novo ente, vamos dizer assim, né? E qual é o papel que sobra para o médico dentro desse contexto. Doutora, se esse médico, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu sou uma médica e coloquei ali, digamos, um diagnóstico, coloquei dados ali de um paciente e aquela IA me deu um diagnóstico, digamos, né? Esse paciente seguiu essas minhas orientações e teve algum dano em relação a isso. Como eu respondo, né, criminalmente por essa questão? Isso que é a grande questão da inteligência artificial que a gente estava conversando antes, né? Ela é uma ferramenta. Então, a gente tem que analisar, não se foi usada a inteligência artificial, se não foi, mas sim qual foi o comportamento do médico frente àquele paciente dentro daquele contexto determinado. Então, dentro desse exemplo do diagnóstico, né, que eu acho um excelente exemplo, o do software de diagnóstico, né, a gente pode pensar, por exemplo, num médico que atende esse paciente, faz exame físico, pede exames complementares, enfim, faz todo um atendimento ao paciente, presta o atendimento ao paciente e usa esse software como um auxílio, né? Então, assim, ele fez tudo isso, ele usou o software, né? E deu um erro. Foi um erro diagnóstico, gerou um dano ao paciente. Bom, isso é uma conduta criminosa? Isso é uma conduta culposa? Me parece que não. Me parece que não. Porque foi mais uma ferramenta como auxílio de uma anamnese que aquele médico fez no paciente. Porque o que acontece, né? Isso que é a grande questão do crime culposo. A gente trabalha com um conceito no direito, isso se aplica, acredito também no direito civil, eles vão usar o mesmo conceito chave, que é atua culposamente quem viola os deveres de cautela, né? Então, esse é o conceito chave do crime culposo, é o que define o crime culposo. O que são esses deveres de cautela?
dentro desse exercício profissional, né, dentro dessa atuação, que se tome os cuidados necessários, que se atue conforme os parâmetros esperados, que se siga as normativas técnicas. Então, isso é até muito interessante, porque quem é que define esse conceito que não deixa de ser jurídico, que é dos deveres de cautela? Não é o direito, né? Não existe um artigo no Código Penal que diga quando é que o médico atua conforme os deveres de cautela ou não. A gente vai se remeter à medicina. As práticas que são consolidadas, as resoluções dos conselhos. Então, tudo isso a gente vai acabar puxando do que é uma prática médica adequada. Então, quando a gente pensa na inteligência artificial, a gente vai pensar em mais um recurso e a gente vai pensar em como é que a própria medicina, né, e como é que está se convencionando dentro da medicina tratar essa ferramenta. Né? Então, claro que talvez surjam aí no futuro algumas situações em que, por exemplo, vai ser autorizado. Olha, quando tiver que tratar a doença X... Vai existir uma legislação. Ainda não existe algo que dê esse limite, que o médico possa se basear? Sim, na verdade, recentemente, agora acho que foi em março, o CREMERS foi, se não me engano, o primeiro conselho do Brasil a estabelecer algumas diretrizes para o uso de inteligência artificial. Então, é uma resolução até bem curtinha, até anotei aqui, é a resolução 6, né? E ela vai traçar, acho que são 5 ou 6 artigos, que vai traçar algumas diretrizes básicas do uso da inteligência artificial. Então, um deles, inclusive nesse sentido que a gente estava falando, é a garantia da autonomia do médico. Né? Então, o médico continua sendo responsável pelas decisões médicas. É a ele que incumbe essas decisões. Então, se, por exemplo, no caso do diagnóstico, existe um diagnóstico dado pela inteligência artificial e outro que o médico atinge, enfim, pelos meios clínicos, deve prevalecer o entendimento médico, né? Além disso, a resolução estabelece critérios de transparência, que o paciente seja informado, que o software seja explicável, então, para reduzir aquela ideia de opacidade, de não se saber quais são os critérios que ele usou para atingir aquele diagnóstico. Enfim, tem uma série de critérios que podem ser usados que servem como diretrizes no uso desses sistemas. Quando a gente está falando nessa questão de responsabilidade criminal, né? Aqui eu falei da questão do médico, né? Como pessoa física, mas, por exemplo, o hospital que ele atua também pode ser responsabilizado? Na verdade, não. No âmbito criminal... Somente a pessoa. Sim. Na verdade, existe uma exceção a isso, que são os crimes ambientais, não tem nenhuma pertinência com a questão da medicina. Então, não, em regra... Aliás, não, o hospital não responde criminalmente por danos ao paciente. Vai responder na esfera civil. Doutora, a gente falou aqui sobre essa questão da AI. Como que o médico pode, assim, se proteger legalmente, né, para evitar problemas? Tu falaste que tem ali também a legislação no site do CREMERS. Fora isso, que mais pode servir de base? Que dicas que tu dá para esse médico que está nos assistindo para que não dê dor de cabeça a IA, pelo contrário, que ela seja uma aliada? Assim, na esfera penal é um pouco difícil falar em fórmulas, assim, para que se defenda de eventuais responsabilidades. É difícil falar, por exemplo, eu não posso dizer que existe uma cláusula contratual que possa ser inserida que vá blindar o médico de responsabilidade penal. Não tem, isso não existe essa fórmula secreta. O que eu poderia dizer? Primeiro, seguir as diretrizes, né, que constam ali. Como eu disse, o próprio direito penal, ele se utiliza muito dessas diretrizes técnicas para formular conceitos penais, né? Então, é sempre bom seguir essas diretrizes, elas servem, sim, como uma defesa muito forte, mesmo no âmbito penal, né? Então, respeitar, informar o paciente, sempre tentar, né? Claro, na medida do possível, dependendo da natureza do software que se está utilizando, sempre tentar fiscalizar o que está sendo feito pela própria inteligência artificial, confirmar o que está sendo atingido pela inteligência artificial, usar sempre softwares confiáveis, né, que se tenha algum nível de credibilidade, certificação, né, porque, claro, quanto mais confiável for o programa que se está utilizando, mais se pode dizer, olha, eu tinha razões para confiar naquilo que me foi dito. Então, assim, acho que seguir esses critérios e, claro, né, de uma maneira geral, tomar esse cuidado com a questão de
quais são os requisitos técnicos para se proceder a uma determinada atividade, né? Então, por exemplo, no âmbito diagnóstico, me parece, né, eu acho que os médicos vão saber melhor do que eu, mas me parece que não atinge um critério mínimo de técnica, enfim, de cuidado, que simplesmente pergunte os sintomas para o paciente, anote, coloque num software e, enfim, siga cegamente o que ele está dizendo. Me parece que não, me parece que tem que ter algum nível aí de fiscalização, de controle. E a resolução também exige que que os softwares, principalmente quando forem decisões determinantes, que eles vão falar, que tenham um assistente técnico, né? Então, alguém que seja responsável pela fiscalização dos algoritmos, alguém que se possa responsabilizar tecnicamente dentro desse programa. Então, realmente, fazendo uso desse tipo de software, dando uma olhadinha ali na resolução, ele já tem alguns critérios que me parecem que dão alguns parâmetros básicos. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, pela participação e por falar sobre um tema tão atual, né, para a vida dos médicos, para a vida dos demais profissionais. E se tu que está nos assistindo é médico e tem dúvidas, está passando por uma situação semelhante à que a gente falou aqui, entre em contato com o Simers porque ele presta esse tipo de auxílio, né, doutora? Sim, podem entrar em contato, a gente tem um convênio com o Simers, a gente atende os médicos que estiverem com qualquer tipo de dúvida no âmbito penal. Obrigada novamente pela participação e até o próximo Prontuário Jurídico. Até mais!